Aqui está a sua melhor companhia, ZYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não está morto. Jesus Cristo falou, está falado. 13 horas e 3 minutos. Pode o inferno se abrir, o mesmo a terra sumir, você está abençoado. Domingo 15 de agosto de 2021, estamos de volta com o programa Evangelho para Todos, ensinamentos da Bíblia Sagrada, dando prioridade a Jesus Cristo, ensinamento do perfeito representante de Deus, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amigo ouvinte do YouTube, também obrigado por estar ouvindo a gente lá também. Você que acompanhar esse programa no YouTube, você encontra em Jesus Cristo Falou, Tá Falado 104.9. Essa mesma mensagem que vai aqui no sábado e no domingo você encontra lá no YouTube também. O moço levantou, pela mão Jesus pegou e viva a mãe devolveu. Jesus Cristo falou, está falado. Amigo ouvinte, dentro da Bíblia Sagrada existe 3 tempos dentro dela, né? Tem o tempo aí de um povo antes da lei, um povo durante a lei e um povo após a lei, que seria durante a graça, que é o tempo que nós vivemos, ou seja, após Cristo ter vindo na terra. Deus fez uma nova aliança com todo aquele que crê. E dentro dessa nova aliança está o amor de Deus, está a graça de Deus, segundo aí todo o Novo Testamento. O Evangelho para Todos defende a orientação do Filho de Deus como prioridade, como sempre falo aqui. Não defendo o que eu acho, que eu penso, embora é claro que eu acho muita coisa, eu penso muitas coisas. Procuro também, dentro daquilo que predomina na minha vida, eu procuro sempre deixar a orientação cristã, ou seja, o procedimento cristão está acima de qualquer um outro procedimento. Mas convivendo comigo você vai encontrar em mim muitos defeitos ou muitas diferenças, né? E é claro, com o decorrer aí do não conhecimento dos ensinamentos de Jesus Cristo e o não conhecimento aí do Novo Testamento, sempre me impediu de pregar a palavra de Deus, até mesmo nas minhas próprias atitudes, porque a santidade que foi apresentada para mim e para você, ela foi falsa. Ninguém tem essa santidade toda não, até porque o próprio Jesus Cristo falou que o compromisso dos discípulos dele era justamente ser sal da terra e luz do mundo. E tanto quanto sal quanto luz são coisas que sempre produzem de próximo para longe, ou seja, eu posso aparentar para você muita santidade, ou seja, você olha para mim, de fato pode dizer, esse cara verdadeiramente é de Deus, ele tem um procedimento de Deus, ele se veste como uma pessoa de Deus, porém naquilo que eu oriento você, eu vou contrariar Jesus Cristo. Esse seria então uma grande falha. Por quê? Porque nenhum homem é justificado pela lei e nenhum homem é justificado diante de Deus. E sim, ele é justificado diante de Deus pela crença no que Cristo fez lá na cruz do Calvário, eternamente dizendo, e também é justificado diante de Deus pela prática daquilo que Cristo nos orientou, naquilo que ele nos ensinou. Vamos para a palavra de Deus para ver se isso é verdade mesmo. Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27, é a mensagem de hoje. O Filho de Deus tem algo tremendo para passar para a minha vida e para a sua vida também.
Pode o inferno se abrir, o mesmo a terra sumir, você está abençoado. Jesus Cristo falou, foi Ele quem falou. Você está ouvindo Evangelho para Todos, com Ismael de Castro, o Mãe 7. E foi justamente ele quem falou. O Filho de Deus falou da seguinte maneira, Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. Gostaria que você lesse aí na sua casa. Vamos analisar, vamos fazer de conta, né, de que é claro que as condutas religiosas nossas e o mundo de interesse que nos rodeiam, eles são tratados pelo maligno. Essa é a realidade do Novo Testamento. Você vai encontrar isso no Novo Testamento, de que esta é uma realidade dentro do que a Bíblia fala aí no Novo Testamento. Então, isto que tem influência sobre a minha vida, sobre a sua vida, a maioria desses interesses são malignos, são do inimigo de Deus. Mesmo que pareça que não é, mesmo que venha em nome de Deus, em nome de Jesus, venha de líderes religiosos, e não é uma crítica minha a nenhuma liderança religiosa, não, até porque o maior crítico que existe de orientação religiosa ou de procedimento religioso é Jesus Cristo. Se você olhar na Bíblia, você vai ver que isso é real. Jesus Cristo trazia um ensinamento que vinha do Pai, Deus Criador, para mim e para você ser justificado diante de Deus. Então não tem nada a ver com uma religião. Religião é uma, A, B, C, D, E. Mas a orientação do Filho de Deus é uma conduta pessoal, particular, minha e sua. Ou seja, eu não prego o evangelho para você achar que eu sou santo, não. Pelo contrário, eu procuro saber das orientações de Jesus Cristo, procuro praticar a orientação de Jesus Cristo para que eu seja justificado diante de Deus pelo que Cristo ensinou, porque esta é a verdade do Novo Testamento. Não para que você me ache bonzinho, ruim, ou santo ou não. Até porque você me achando santo não resolve nada, porque você não pode me justificar. Eu te achando santinho também não resolve nada, porque Deus quem conhece o íntimo do nosso coração e até mesmo nossos acertos e os nossos erros também. Então é muito bom você ficar sempre atento a isto. Eu não prego o evangelho porque eu quero, eu prego o evangelho porque ele escolheu que eu pregasse o evangelho. Se ele não quiser que eu não prego, simplesmente não prego mais e pronto. Essa é uma realidade de quem é o dono. A obra de Deus não é feita por instituições religiosas somente, não. A obra de Deus não é feita pelo padre, pastor, bispo, obreiro, esses que representam. Não, a obra de Deus é feita por mim e por você. E outra, nenhum ser humano na terra defende a obra de Deus, e sim o Espírito Santo de Deus, usando ferramentas, que é você, que sou eu. Então não se engane, não se iluda de que o homem é bom. Jesus Cristo falou assim, que o homem não é bom. Ele falou, vós sois maus, mas vocês sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o meu Pai que está no céu, que é bom. Este sim vos dará aquilo que verdadeiramente é necessário, verdadeiramente é bom para a vida de vocês. Então o próprio Jesus Cristo deixa bem claro que eu e você, nós somos maus, mas quem de bom tem em nós vem do alto, vem de Deus. O próprio Jesus Cristo fala isso, ele ignorar a sabedoria deste mundo, mas buscar a sabedoria que vem do alto, né? O próprio apóstolo diz isso também na Escritura Sagrada. Vamos para a palavra de hoje, Mateus 7, 24 e 27, só concluir esse comentário, porque está aqui dentro desse termo, desse ensinamento do Filho de Deus aqui, ó. Assim está escrito também, assim diz o Filho de Deus. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, eu comparo ao homem prudente, um homem inteligente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios, sopraram ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as não pratica, eu comparo ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram rios, sopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Palavra do Filho de Deus para mim e para você, amigo ouvinte. Pra me dar o bedão, ou a ferida do meu coração, por mais que eu queira, não posso pagar. O que Jesus fez não tem como explicar. Eu era o réu, ele me absolveu. Foi para a cruz no lugar que era meu. Seu
gesto sublime marcou meu viver. É por isso que agora eu quero dizer: Jesus é o meu tudo, é o ar que respiro. Amigo ouvinte, a palavra de Deus aqui nesta passagem, ou em todo o ensinamento dele, Jesus Cristo, você vai ver que a palavra de Deus, ela vem num compromisso pessoal, particular. Eu demorei bastante a compreender isso, porque eu estava querendo atingir um grau de santidade muito grande, para me poder, dentro dos padrões de santidade que me era apresentado por pessoas que pregam o ensinamento, e não é uma crítica, é uma verdade, não tinha como eu pregar o evangelho. Eu falei assim: quando que eu vou atingir essa santidade toda? Não tem como. Acho que eu nunca vou pregar o evangelho não, porque até hoje mesmo me reprovo como pregador do evangelho. Falar bem a verdade para você, eu me reprovo na carne, pela Escritura Sagrada não. Mas eu falo assim, pela Escritura Sagrada e padrões do Antigo Testamento também me reprovo. Mas pelo ensinamento do Novo Testamento eu não me reprovo, até porque não sou eu que devo reprovar eu, e sim o próprio Deus. Assim como também não sou eu que escolho defender o ensinamento de Jesus Cristo. Talvez o interesse do mundo, meu próprio, aí sou eu que escolho. Mas o interesse de Deus é Ele que escolhe. Ele que sabe qual a mensagem que eu vou pregar aqui. Você acha que é novidade diante de Deus o que eu e você vamos fazer? É novidade diante de Deus? Não é novidade. Deus sabe todas as coisas. Então não é novidade nenhuma eu chegar aqui e falar assim: hoje eu mereço mais coisas do que você que está me ouvindo de Deus, porque eu sou um pregador do evangelho. Não se iluda com isso. Por quê? Porque ninguém faz o bem por vontade própria. Por mais que você se julgue erradamente em achar que você é bonzinho, que você faz coisas boas. Olha, eu não peco, eu sou um cara bonzinho. Não se iluda. Se Jesus Cristo tivesse morrido na cruz do Calvário, você e eu não seríamos justificados diante de Deus. E se nós não cremos nisso, vamos para o inferno. Essa é uma verdade. Se não cremos que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário a salvação, se nós acharmos que por mérito próprio nós vamos ser salvos, o apóstolo Paulo falou que seremos condenados. Essa é uma realidade do Novo Testamento também. É claro que ninguém vai te condenar pelo aquilo que você não conhece. De repente você está sendo tão enganado ou tão manipulado por algum tipo de ensinamento religioso ou espiritual, e por esse motivo você acha que você é santo o suficiente para ir para o céu. E você não é. E você não vai para o céu por você se achar santo, a não ser que esteja sendo enganado de que você atingiu um nível de santidade tão grande que por esse motivo você é melhor que alguém, ou eu sou melhor que alguém e vou para o céu por causa disso. Não, eu só vou ser salvo por crer que Jesus Cristo me justificou diante de Deus. Essa é a verdade. E isso não muda. O Novo Testamento é bem claro sobre isso. E aqui nesta passagem, o Filho de Deus, ele fala assim, todo aquele, eu e você somos todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Ou seja, Jesus que falou assim: quem ouve meu ensinamento e pratica. Agora pega aí, de cada 10 práticas de ensinamentos que eu e você temos, a maioria deles não veio de Jesus Cristo. Isso aí que você tem como procedimento, eu na maioria, né, claro que como cristão a maioria dos meus procedimentos tem que ser cristão, até por conhecer o ensinamento de Jesus Cristo. Mas é claro que eu vou falhar em vários procedimentos que eu vou ter não vai ser cristão, isso aí é real. Mas a maioria tem que ser cristão. Eu como cristão, estou dizendo, não estou cobrando de você, estou dizendo de mim mesmo com o compromisso que a palavra diz. E a palavra diz assim: todo aquele é quem? Eu e você. Você pregador ou não, igreja A, B ou não, frequentador de igreja ou não. Ele fala: todo aquele que escuta minhas palavras, escuta meus ensinamentos e as pratica, ou seja, coloca em prática esse ensinamento. Então Jesus Cristo falou isto, ou pediu para fazer isto ou aquilo, eu vou lá e faço isto, ou faço aquilo. Jesus Cristo falou que eu sou um cara inteligente. Ele falou assim: pense numa pessoa inteligente. Ele ouviu o ensinamento de Jesus Cristo, foi lá e praticou. É um cara muito prudente, é um homem prudente. Ele falou que edificou a sua casa sobre a rocha, porque vão vir situações na minha vida e na sua vida, e ele fez essas situações como fenômenos naturais, porque são coisas que a nossa própria força, a nossa própria capacidade não consegue impedir. Ele fala assim: todo aquele que ouve minhas palavras e as pratica, eu comparo um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos. 3 fenômenos
que o homem, por capacidade própria, por mais que seja ele rico, pobre, seja ele inteligente ou não, seja ele quem for, ele não pode segurar isto. Ele diz que desceu a chuva, correram rios, sopraram ventos. Ou seja, situações que eu e você não temos como evitar. Vão vir situações sobre a minha vida, sobre a sua vida, e tem acontecido isso, é real em volta de mim e de você, que ele falou que vai vir, e nós não temos como nos manter de pé, a não ser pelo quê? Por ter ouvido o ensinamento de Jesus Cristo, ter colocado em prática. Ele diz que desceu a chuva, correram rios, sopraram ventos, combateram aquela casa. Ela diz que não caiu, ou seja, não houve ali, não houve a destruição, seja na área sentimental, emocional, familiar, financeira, na área da saúde, ou seja, em qualquer área, veio situações, e ele diz que a pessoa ouviu a palavra dele, o ensinamento dele, e colocou em prática. Ele diz que vieram isto, combateram a casa, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E ele diz assim, semelhantemente, ele fala assim, todo aquele que escuta os meus ensinamentos, ouve a palavra do Filho de Deus, o ensinamento do Filho de Deus, veio isto, veio do Filho de Deus, veio, ele mandou fazer isto, então eu estou praticando, você está praticando, que seja o mínimo possível que você possa, né? Porque as manipulações religiosas e espirituais, elas nos impedem de ser cristão. Esta é uma realidade. Usa-se aquilo que tem influência sobre mim, aquilo que tem influência sobre você, vem sobre você e impedem você de ser cristão. Quem falou isso foi Jesus Cristo, da parábola do semeador, quando ele disse sobre a dificuldade que a semente, que é a palavra dele, tem de dar fruto no nosso coração, para assim vir a produzir, como ele fala aí em Mateus capítulo 13, na parábola do semeador. Você vai ver essa dificuldade que o mundo em volta de mim e de você oprime, para que essa semente, que é a orientação do Filho de Deus, não seja de crença ou de prática minha e sua. Por isso que Jesus falou, entrai pela porta estreita e andai pelo caminho apertado. E Jesus falou que era difícil passar, não porque o ensinamento dele era fardo, como a lei era, não porque o ensinamento dele era algo de se sacrificar, não, é porque aquilo que tem influência sobre mim e você impedem, são opostos ao que Jesus Cristo falou. Por esse motivo há essa dificuldade enorme às vezes de nós sermos cristãos. E ele fala, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, eu comparo a um homem insensato. Sabe o que é um homem insensato? É uma pessoa que não tem entendimento. É uma pessoa que está com falta de entendimento. É uma pessoa, como ele fala aqui, é insensato. É a pessoa que vai vir situações. Ele fala, desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram essa área da sua vida e da minha vida. Ou seja, combateram aquela casa. Ele disse que ela caiu. Por que ela caiu? Porque ela ou ele, eu e você, nós ouvimos o ensinamento dele, mas não colocamos ele em prática. Não praticamos. Ele falou para fazer isto, mas eu não vou fazer. Jesus Cristo mandou fazer aquilo, não estou fazendo. Talvez eu e você temos praticado tantas orientações religiosas ou tantas orientações até espirituais, porque existem vários orientadores religiosos, existem vários orientadores espirituais que usam o nome de Jesus, que vem em nome de Deus, porém eles contrariam a verdade, contrariam o próprio Filho de Deus, usam o nome de Jesus, porém contrariam os ensinamentos dele. E o próprio Jesus deixa bem claro isso: vocês em vão me honram, ensinando ensinamentos que não vêm do Pai, ensinamentos que não vêm de Deus. Então fique bem atento a orientadores espirituais. E quando eu digo isso, eu não me refiro a padre, bispo, pastor, obreiro. Eu me refiro àquilo que tem influência sobre a sua vida, aquilo que tem influência sobre a minha vida. É isso que eu estou dizendo para você. Fique atento ao ensinamento de Jesus Cristo. Por mais pequeno que seja, por mais simples que esteja, ele mandou fazer isso. Mandou. Então eu vou praticar. Por quê? Porque ele sabe que vai surgir situações, vai vir descer chuva, vai correr rios, vai soprar ventos, e vai combater a minha casa, vai combater a sua casa. E ele diz que pode não cair, ou pode ser que caia. E ele diz, e foi grande a sua queda. Por quê? Porque ouviu a palavra dele, a orientação do Filho de Deus, e não praticou.
praticou. Ele mandou fazer isso? Mandou. Ele mandou fazer aquilo? Mandou. Não mandou fazer isso? Não mandou. Então eu não vou fazer. Então você está errado. Não, você está certo. Jesus Cristo não mandou fazer. Jesus Cristo mandou fazer isso? Então eu vou fazer. Por quê? Porque vão surgir situações que vai combater a minha casa, vai combater a sua casa. E ele diz que não vai cair, porque você ouviu, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, eu comparo a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Que nós venhamos, amigo ouvinte, ignorarmos tudo em volta de nós que o mundo tem nos oferecido, e que nós venhamos aí, o mínimo que nós pudermos, ou seja, o máximo que nós pudermos, praticar o ensinamento do Filho de Deus. Quantos ensinamentos estão dentro de mim? Quantos ensinamentos do Filho de Deus estão dentro de você? E que eu e você não estamos ou não temos praticado. Por que não praticamos mesmo? Ele falou, Jesus Cristo falou, está falado. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, amigo ouvinte, sobre as nossas vidas, permaneça hoje e para todos sempre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja. Amém. E graças a Deus. Forte abraço, amigo ouvinte. Obrigado aí pela sua audiência. Até sábado que vem, Deus querendo, abençoando, eu estarei de volta com um programa que se chama Evangelho para Todos, onde a prioridade são os ensinamentos do Filho de Deus. O inferno se abrir, o mesmo a terra sumir, você está abençoado. Jesus Cristo falou, foi Ele quem falou. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro. Você faz parte da nossa história. Cafelândia FM, 20 anos. O sonho que tive esta noite foi um exemplo de amor. Sonhei que na praia deserta eu caminhava com nosso Senhor. Ao longo da praia deserta quis o Senhor me mostrar cenas por mim esquecidas de tudo que fiz nesta vida. Ele me fez recordar cenas das horas felizes que a mesa era farta na hora da ceia. Por onde eu havia passado ficaram 2 mares e rastros na areia. Então o Senhor me falou em seus belos momentos passados, para guiar os seus passos eu caminhava a seu lado. Porém minha falta de fé tinha que aparecer quando passavam as cenas das horas mais tristes de todo o meu ser. Então ao Senhor reclamei, somente seu rastro ficou. Quando eu mais precisava, quando eu sofri e chorava, o Senhor me abandonou. Naquele instante sangrando que Ele abraçou
tua cruz e duvidas de mim. Filho, esse rastro são meus. Ouça o que vou lhe dizer. Nas suas horas de angústias eu carregava você. Filho, esse rastro são meus. Ouça o que vou lhe dizer. Nas suas horas de angústias eu carregava você. Cafelândia FM. Cafelândia FM. Muita música. Informação, diversão. É só aqui. Cafelândia FM 20 anos.